Oi, gente, vamos para mais um vídeo. Tô aqui para bater um papo com vocês. Pessoal, olha só, teve uns dias aí que eu não gravei. Aí eu que as pessoas, né, logo ficam preocupadas. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Será que a Gisele vai deixar de gravar vídeo? Olha só, pessoal, a gente falou na semana passada sobre algumas palavras motivacionais para a gente pensar positivo, para a gente acreditar nos nossos sonhos. E o que acontece? Muitas das vezes a gente é pego como exemplo. A gente começa a passar coisas na nossa vida. E eu acredito que é para provar a nossa fé e até muitas das vezes daquilo que a gente vem falar para as pessoas. Então, aconteceram algumas coisas que eu não consegui gravar. Na verdade, o meu celular tá dando um probleminha, mas eu creio que em breve vai se resolver e eu vou poder gravar alguns conteúdos legais para vocês, porque eu vim aqui para mostrar, né, a minha rotina, meu dia a dia, coisas que a gente faz aqui em família. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Enquanto isso, a gente vai conversando, vai tomando um cafezinho, aproveita e pega o seu café ou sua água e vamos conversar um pouco. Gente, vamos falar sobre obstáculos. Já reparou que quando a gente tem um propósito na vida, acontecem várias coisas para a gente poder desistir? Então, se acontece com você, acredite, acontece comigo também. Então, às vezes a gente acha que as coisas só são difíceis pra gente. Ai, parece que é só comigo, é só eu, que às vezes vou fazer uma coisa tão simples, né? E às vezes se torna tão difícil, algo simples se torna difícil. Igual gravar. Muitas vezes a gente vem aqui para gravar, gente, às vezes é uma luta para você fazer um vídeo, se perde um vídeo, sabe? A câmera não funciona, dá defeito. Mas tudo tem um propósito e Deus prova a nossa fé. Minha filha que fala, mãe, Deus pega a gente como exemplo. Então eu creio que Deus, né, pega a gente como exemplo em muitas coisas na nossa vida, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. E eu vim aqui dizer para vocês que a gente não deve desistir, por mais que as coisas se tornem difíceis. E quando eu comecei a gravar, uns dias que eu já estava gravando, eu sigo um rapaz no Instagram que ele, graças a Deus, Deus tem abençoado e ele tem feito bastante sucesso, mas não é o caso dele. Eu acredito que ele nem pensa no sucesso. Ele pensa mais em pregar a palavra de Deus, que ele é um pregador. E ele estava contando sobre as dificuldades que ele tem quando ele vai gravar um vídeo. Ele falou, gente, hoje nesse dia que ele estava falando, foi um dia não comum. Foi um dia incomum para mim, porque deu tudo errado. Eu fui gravar, a câmera caiu, não funcionou, perdemos alguns vídeos. Aí eu comecei a perceber que isso também acontece comigo e, né, no caso porque eu estou gravando, mas em outras situações na minha vida também acontece coisas que é pra gente parar pensar assim: poxa, será que é para eu continuar? Porque tá dando tudo tão errado. Mas eu creio que quando Deus coloca algo no nosso coração, é porque Ele quer cumprir alguma coisa em nós, quer usar a gente de alguma forma, não é, pessoal? Porque a gente não pode achar que tudo que está dando errado não é da vontade de Deus. E muitas das vezes é Deus provando se realmente a gente quer aquilo para nossa vida, se realmente a gente está com o coração aberto para abençoar pessoas, com as nossas palavras, com as nossas vidas. Porque eu sempre pedi a Deus que eu fosse o quê? Um instrumento na mão dele. E Deus tem me feito relembrar de várias coisas que eu sempre gostei de falar da palavra, sempre gostei de ler, estar na casa dele. Então ele tem me feito lembrar dessas coisas. O desejo que eu tinha, né, de fazer a obra, às vezes de fazer a obra de Deus, né? E teve uma determinada igreja que eu estava, que eu pensava em ir para fora do Brasil, pregar para as nações, sabe? Mas hoje, meu pensamento, e com a tecnologia que a gente tem, a gente prega para muitas pessoas. A gente não precisa, às vezes, nem sair da nossa casa, porque a gente já está falando do amor de Deus, das coisas maravilhosas que Ele faz, aqui sentado, né? Aqui, igual eu estou aqui no meu escritório. Então, eu creio que Deus hoje, Ele tem uma forma dele diferente de agir, de trabalhar. Eu tinha esse sonho e eu apenas tinha
acho que 12 anos, porque eu me converti nova. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. Porque, né, gente, graças a Deus, Deus me resgatou. Porque eu, na minha infância, eu vivi uma infância muito infeliz. Muitas coisas aconteceram na minha vida que queriam tirar minha paz, mesmo sendo muito jovem, né? Grande eu já era, já que eu sou alta, né? Mas muitas coisas vieram na minha vida para tirar minha paz. E ainda bem que o Senhor me encontrou, né? Que a gente fala assim, eu aceitei Jesus, eu encontrei. Não, ele encontrou a gente, porque ele é tão, a luz tão forte que não tem como, né? Quando Jesus vem até a gente vê a luz e a gente vai para a presença dele. E eu agradeço a ele por ter me resgatado. E daí começou a surgir essa vontade de falar da palavra dele, de pregar, de cantar. Meu sonho era ser uma cantora gospel, mas tudo isso se passou, né, gente? Ficou, né? É um sonho, né, que eu tinha quando eu era mais nova. Eu ficava gravando, eu e um amigo lá da igreja, sabe? Ele ficava treinando comigo e era assim uma coisa que ardia no meu coração. Hoje eu já não tenho esse desejo, tá? No meu coração, mas ainda tenho um desejo de falar da palavra dele, de abençoar vidas através da palavra do Senhor, das coisas que ele possa estar me usando para falar para as pessoas, porque hoje, gente, mais do que nunca, as pessoas carecem e precisam de ouvir palavras, palavras de Deus, palavras de amor, de carinho, porque Deus é amor. Eu posso vir aqui e falar para vocês, Jesus te ama, e é uma palavra muito linda, porque às vezes tem pessoas que não se sentem amadas, mas existe alguém que ama você de verdade, que me ama. Então eu creio que Deus tem um propósito para cada coisa nessa terra. E eu creio que as pessoas que ele chamou para ser usadas são pessoas que passam por isso, sabe? Por obstáculos, por dificuldade para vir falar. Porque existe, né, gente, um mundo espiritual por trás de tudo. Já falei isso com vocês, a gente tem conversado. Existe muitas coisas por trás de muitas coisas que a gente nunca vai entender. Mas a gente sabe que quando a gente lida com o ser humano, lida com vidas, sabe? Só de você falar uma palavra, você poder tirar aquela pessoa de uma situação difícil, gente, isso para Deus tem muita importância. Imagina, pessoas que vêm aqui e assim compartilham com a gente o que eles têm passado, o que eles têm vivido e são abençoados através daquilo que a gente fala pela misericórdia de Deus. Então é lindo, porque é sinal. Já pensou você impactar na vida de outra pessoa? Você, sei lá, a gente ouve tantos casos, né? A pessoa tava ali para cometer uma coisa não boa e a pessoa para, não faz mais porque ouviu algo que você estava falando. Isso é muito lindo. E eu quero despertar você, que talvez você não use sua rede social, mas que você hoje olhasse para o ser humano, olhasse a sua volta e você pudesse dar uma palavra para alguém, que você pudesse, mesmo que você fique constrangido, com vergonha, mas fale uma palavra de amor para alguém, que hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam ouvir sobre o amor de Deus, ouvir que elas são importantes, que Deus tem algo para cada um de nós e somos cada um de um jeito. Ele nos chamou para cada coisa. Você pode ver, existe uma plantinha amarela, existe a outra vermelhinha, existe a árvore, existe uma plantinha, a menor, a maior. Então, eu creio que cada um de nós temos um propósito aqui nessa terra. Então, se você tem amor, dê amor. Se você tem abraço, dê abraço. Se você tem palavras, dê palavra. Não fique calado, porque você não imagina quantas vezes eu estava triste e ouvi palavras vindo aqui, ó, das redes sociais que impactaram a minha vida, que me fizeram me levantar quando eu estava triste. Então, eu peço ao Senhor dia após dia, desde quando eu era mais nova, que Ele pudesse me usar, né? Eu queria ir para vários lugares, mas eu creio que Ele está me usando aqui sentado para falar com você. Então sabe que Jesus te ama e mesmo que você tenha obstáculos na sua vida, não desista. Se for difícil, continue. Deus está com você a todo tempo, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor, gente. Amo vocês, tá? Muito bom estar aqui com vocês.